de volta com o Mais Saudável. O programa tá bom demais, né? Abre câmera, gente, por favor. Não fica só comigo, não, porque hoje eu tenho a honra de receber aqui o querido Roberto Leal, cantor internacional, amado pelo mundo inteiro. É tão bacana, né? A gente tem uma carreira legal, uma carreira de 45 anos com muito sucesso. E, além do Roberto, eu conto também com a participação mais do que especial do que o nosso querido aqui psicólogo, o Yuri, e a fono Paula. Porque hoje, gente, a gente vai falar sobre as dificuldades, alguns distúrbios do sono. E o Roberto vai fazer parte desse nosso assunto, porque como viaja de um lado para o outro, eu quero saber se o sono dele é bom ou não, tá? Mas daqui a pouquinho. Porque, gente, eu quero conscientizar você que o sono tem 4 fases. E uma delas é responsável aí por uma atividade diferente. Dificuldades aí em qualquer uma dessas fases do sono pode sim trazer um prejuízo a curto e longo prazo. Para a gente falar um pouquinho sobre essas fases, o Yuri vai me ajudar, porque ele é muito competente quando a gente fala sobre esse assunto. E aí ele falou assim, eu vou te ajudar, a gente vai engatar esse papo bem legal. Eu falei, então tá fechado, porque aqui a casa é nossa. Esse programa não é meu não, é de todos que estão aqui. A primeira fase do sono, gente, abrange aí 10% da noite. Nessa fase, ocorre o quê? A transição da vigilância para o sono. Isso. É nesse momento que a melatonina ela é dispensada para o organismo? Isso, a melatonina ela começa a ser produzida à noite conforme começa a escurecer. E é o nosso indutor natural do sono, né? Então ela vai sendo liberada ao longo da noite para de dia começar a ser recaptada. Tá. Essa primeira fase é aquela fase do sono mais leve, onde qualquer outro barulhinho pode despertar a gente. Então a gente está num sono mais leve de tudo, que é o início da entrada do sono mesmo. Então a gente vai tendo um ciclo de fases que a gente vai passar e que esse ciclo vai se alternando durante a noite toda, várias vezes, para fazer todo esse papel de recuperação nosso do sono. Então, essa primeira fase é aquela fase do sono leve, onde qualquer outro barulhinho ainda desperta a gente. Desperta. É para preparar o corpo para entrar no sono mais profundo depois. Tá. A segunda fase abrange aí 45% da noite, tá? Nessa fase, começa o quê? O ritmo cardíaco, a respiração, os músculos vão relaxando, vão se acalmando. É isso mesmo, Yuri? Isso, que é a primeira função da fase, principalmente a primeira metade da noite, é onde a gente tem essa fase desse sono, que é onde a gente tem o relaxamento, tem um sono mais profundo, que a função é recuperar nossas energias, é dar o nosso descanso. Então, todo o nosso metabolismo há uma diminuição. E mais pro final da noite e início da manhã, é onde a gente tem um sono, que a gente fala que é o sono um pouco mais agitado, que é onde a gente vai ter os sonhos. A então, gente vai chegar falar nele. mais pra frente. Vamos Mas falar... essa fase, a importância é o quê? É de melhorar a nossa imunidade, é para que a gente possa ter uma qualidade de sono onde a gente vai ter esse sono reparador, onde vai reparar todo o nosso cansaço do dia, melhorar a nossa imunidade, nosso humor, que quando a gente não tem, a gente acaba ficando mais irritado no dia seguinte. Então, essa fase do sono mais profundo vai dar esse relaxamento. Perfeito. Vamos falar agora com toda a propriedade que você tem sobre a terceira e a quarta fase, porque tem a última. Eu comecei abrindo o texto falando que são 4 fases. 4 fases antes de chegar naquele sono profundo, certo? Vamos falar sobre a terceira e a quarta fase do sono, Yuri. Então, a terceira e a quarta fase é o que a gente chama do sono profundo, que é onde realmente, dificilmente a pessoa é despertada, você tem que ter uma dificuldade maior para acordar a pessoa. E aí esse sono profundo é onde todo o nosso metabolismo se diminui. Até as ondas cerebrais nesse momento estão com ondas um pouco mais lentas. E nesse momento é um momento onde a gente tem o sono que a pessoa está assim, que não é qualquer barulhinho que acorda mesmo. E aí o objetivo é fazer a recuperação de imunidade, de relaxamento muscular, relaxamento do corpo todo, de todos os nossos mecanismos. Só fica aquela parte que é inconsciente, a circulação sanguínea, tudo isso se mantém, mas o nosso batimento cardíaco vai diminuir para que o corpo possa entrar num estado de relaxamento e descanso. Agora, a quinta fase, que é a fase REM, que você me falou. Isso. O que significa o REM? REM é uma sigla em inglês que chama Rapid Eyes Movement, ou seja, movimento rápido dos olhos. Tanto que é uma fase que, se você observar a pessoa com o olho fechado, você vê ele movimentando. As ondas cerebrais estão numa atividade tão igual a gente está acordado ou às vezes até mais intenso. E é onde a gente tem os sonhos, onde a gente tem toda a fase que a gente tem sonhos, tem aprendizagem, é onde a gente tem a melhora da nossa memória. Então essa fase é importante, que tudo que a gente vivenciou no dia vai ser reprisado nesses sonhos de uma forma mudança, mas é onde melhora a nossa memória, é onde a gente tem essa atividade para que a gente possa ter melhora também
da nossa atenção no dia seguinte. Então o cérebro está numa ativação extremamente alta. Quando a gente vê as ondas cerebrais, ele está como se você tivesse acordado, apesar de que o coração está ainda diminuído. Agora, por exemplo, essas fases, elas são sequenciais? Não. Acontece dessa mesma forma? Primeira, segunda, terceira, Não quarta? necessariamente. Não? Você pode ter mudança. Então você pode entrar fase 1, 2, 3, voltar para 2, depois 3, 4, vai para fase REM, e aí depois você volta. Então você vai várias vezes, você faz esse ciclo ao longo da noite. Então, assim, a gente passa no começo da noite, faz 2, 3, 4, 2, 3, 4, às vezes vai para REM e volta. Depois, no final da noite, a gente passa mais tempo na REM. Então, não há uma coisa 1, 2, 3, 4 e REM. Tá. E isso é a noite toda. E você pode ter variações isso ao longo da noite. Paula, eu acredito que o sono, e você como cantor também vai me falar sobre isso, o sono é o melhor... É a melhor recuperação para a voz, né? Você como fonoaudióloga, uma pessoa que dorme bem, ela tem uma voz mais potente, ela consegue ter uma voz melhor no dia seguinte do que aquela que dormiu mal, ou dormiu tarde, ou tem insônia, enfim, a voz realmente recupera a corda vocal? A voz, para a gente poder O sono, falar, né? Pra gente poder falar, a gente precisa de dois combustíveis importantes. Um que é a musculatura, que tem que se movimentar e ter força para isso, e outro que é o ar, que é o que a gente respira, né? Então, por isso, quando você dorme bem à noite, a musculatura descansou bem. E no dia seguinte, você está descansado para que você possa estabelecer uma respiração adequada, para produzir uma voz adequada, né? Com calma também, com descanso. Quando a gente está muito cansado, como o Yuri falou, a gente tem um processo aí emocional que interfere muito na qualidade de voz, que é a irritabilidade, né? A demonstração do cansaço, às vezes você não quer falar. Isso tudo interfere muito e pode estar relacionado com a noite mal dormida também. Você sabe que eu estava conversando com a Paula no intervalo e eu estava falando exatamente isso com a Paula e o Yuri. Eu sinto uma noite mal dormida para mim, a minha voz acaba, assim, ela fica com uma rouquidão danada. Eu já tenho uma voz grave, minha voz já é mais rouca. Então, se eu dormir mal, a voz no dia seguinte não funciona. Se não dormir, né? Se não dormir, exatamente. Para você funciona assim também ou você não tem problema? Não, igualzinho. Não adianta tomar mel, não adianta tomar limão, não adianta nada disso. Veja bem, não é que essas coisas não possam auxiliar, mas o que foi falado foi exatamente, Paula, né? Paula, é exatamente isso. Você tem uma noite bem dormida, a sua pele fica ótima. Por quê? Porque aqui dentro tudo está certo. Então ele ajuda a harmonizar, aí tecnicamente eles sabem melhor que a gente, mas ajuda a harmonizar tudo. Uma noite bem dormida, foi o caso, por exemplo, eu fiz um show no domingo, mesmo tendo tido show no sábado, eu tive um sono de qualidade. Foi um sono assim direto. Eu estava na hora de fazer o show no domingo, muito bem. Eu podia fazer o que eu quisesse, cantar, todas as coisas. E eu faço academia. Mas não adianta se não dormir. Mas você dorme bem, normalmente? Porque assim, Roberto, você viaja pra lá e pra cá, você não tem horário, o artista dorme muito tarde às vezes, porque o show começa muito tarde. Então não tem, vou dormir às 9 horas da noite pra acordar às 6 e ter um horário de 8 horas, né? Que é o ideal, né? O horário de sono, 8 horas. Você consegue dormir, ter qualidade no seu sono? Muito pouco. Muito pouco, né? Muito pouco, exatamente por isso. Por exemplo, você, neste momento, são 4 horas a mais em Portugal. Aí você vem e descansa, não. Ninguém dorme bem. Eu sou uma pessoa muito tranquila, até relaxo bem no avião. Sou uma pessoa absolutamente tranquila nesse aspecto. Não vou como muitas pessoas tensas. Eu descanso, eu relaxo. Mas não se dorme bem. A gente dorme bem na sua cama. E eu sempre digo que a viagem mais linda é quando você está de volta ao seu aconchego, ao seu lugarzinho ali é que está tudo bem, certo? Principalmente para a gente, que a gente vai daqui para o Canadá, para os Estados Unidos, para qualquer parte do mundo, você vai a trabalho. Mas o jet lag, por exemplo, eu sei que há um tempo que precisa, cada hora um reparador de sono. E você não faz nada disso. Então tem hora que o ideal, eu li uma vez um livro que dizia o seguinte: você tem que anoitecer ao terminar a luz e amanhecer quando ela se inicia. Não é o contrário. Eu faço o contrário. Faz o contrário, exatamente. E a gente vai falar sobre esse distúrbio do sono que o Roberto acabou de posicionar aqui, que é o jet lag. A gente vai explicar o que é. Daqui a pouquinho para você, muito mais conversa sobre o sono. O Roberto vai cantar, tem um clipe maravilhoso, porque ele está comemorando aí 45 anos de carreira. Pega o telefone, quer conversar com ele? Liga 1938719620. Eu te espero aqui, no seu Mais Saudável. Daqui a pouquinho, tá?